Jesus. Primeiramente, a gente pede e eleva os nossos pensamentos, nossos guias, nossos mentores espirituais, pedindo essa inspiração para a gente trazer um pouquinho dessa responsabilidade que a gente fala um pouquinho da doutrina espírita, um pouquinho do que a gente vem estudando, um pouquinho do que a gente vem trabalhando. E aqui, como estamos entre amigos, se torna essa primeira vez um pouquinho menos difícil. Que, como nós já assistimos no filme do nosso querido Chico, que Emmanuel fala para ele, né? Que ele tem, a primeira opção dele é disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina. E disciplina é uma coisa que eu ainda não adquiri. Então é o meu esforço, é minha batalha. Então, ao meio das nossas correrias da vida, nós estamos preparando a palestra de hoje, que eu espero que atenda todas as expectativas, inclusive as minhas, né? Quando a Maristela me fez o convite, dá aquele frio na barriga, dá aquela sensação, eu falei assim, não, tudo bem, eu falo. Mas o que você quer que eu fale, né? Qual o tema? Ela, não, o tema é o que você preferir, é o que você se sentir mais confortável em falar. Aí falei para ela, eu vou para casa e vou pensar. Assim que eu cheguei em casa veio o insight, a inspiração de por que não falar de educação, já que eu trabalho com educação? E por que não falar de educação à luz da doutrina espírita? Então, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, né, eu já mandei para ela que eu gostaria de falar sobre esse tema. E assim a gente já foi desenvolvendo e agendando e marcando a nossa data, que é essa que estamos aqui hoje. E falar de educação é um tema muito amplo e muito complexo também, apesar de parecer tão fácil, porque a educação ela está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, está na nossa família, está na nossa sociedade, está nas escolas. Então é um pouquinho disso que nós vamos trazer aqui hoje. E coincidência ou não, o tema de abertura e a prece da nossa amiga falou justamente sobre a evolução dos mundos e a gente também vai adotar esse tema aqui, a evolução dos mundos, porque a gente não pode falar em educação sem falar em evolução e não podemos falar em evolução sem falar em educação. As coisas estão interligadas, então a gente só consegue evoluir quando a gente se educa e é isso que a gente vai trazer um pouquinho aqui. Vamos pincelar um pouquinho sobre a educação sistematizada, um pouquinho sobre a evolução da educação e depois a gente vai entrar aí na seara espírita. Tá bom? Então, por favor. Trouxe esse primeiro slide, que é do nosso querido Allan Kardec, que trouxe essa mensagem. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Repetindo, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. E uma das nossas maiores dificuldades ainda está em compreender a educação. A educação de forma geral, a educação com o próximo, a educação conosco mesmo, a educação sistematizada, que são das escolas. E a hora que nós realmente nos interiorizarmos de entender que a educação das nossas crianças, dos nossos idosos, porque os idosos também são reeducados, a nossa reeducação, a gente vai começar a entender que é a chave do progresso moral. Porque uma das maiores dificuldades que a gente passa no planeta de prova e expiação é justamente a asa da nossa moral. E nós todos temos a asa ainda na nossa moral um pouquinho capenga. Uns já estão um pouquinho mais elevados, os outros um pouquinho, mas ninguém está acima de ninguém e ninguém está abaixo de ninguém. Todos nós estamos no mesmo patamar, no sentido de buscando essa evolução e buscando essa melhoria, tanto íntima quanto educacional. Aí nós trouxemos a pergunta, o que é educação? Quando a gente para pensar em educação, geralmente vem na nossa cabeça, pô, aquela menina é tão educada, né? Pô, que legal, aquele rapaz é educado. Ou então, pô,
grosseiro, né? Que mal educado, falou comigo daquele jeito. Tudo a gente acaba trazendo a palavra educado ou mal educado. Isso no sentido de a gente pensar em educação. E quando a gente também pensa em educação, até coloquei os livros ali, a gente pensa logo na escola, na professora, no aluno. E será que a educação é só isso? E é isso que nós vamos ver aqui. Aí, eu trouxe um pouquinho o que significa a palavra educação. A educação vem do latim e significa educare, que é de fora, do exterior, e o do cere significa instruir, conduzir. Ou seja, tudo que está escrito aí nada mais é de tirar de dentro. Educação é tudo aquilo que a gente tira de dentro da gente. Então, todas as nossas etapas da vida, tudo que a gente vem se construindo, tudo que a gente vem se aperfeiçoando, a gente está se educando, se autoeducando. Aí trouxemos na didática, dentro da pedagogia, na didática nós temos essa definição. Tudo aquilo que interfere no desenvolvimento integral do ser humano ou de um grupo que o modifica é educação. Então, a partir do momento em que a gente está num grupo, está num local e que aquele ambiente modifica a gente, ali está acontecendo uma educação. E nada diferente do que acontece aqui na Casa de Átmos. Eu duvido alguém que tenha adentrado aqui não tenha se modificado de alguma forma. Inclusive eu que estou aqui dando palestra. Então quem já me viu um tempo atrás, minha mãe está ali atrás e meu marido também, que não me deixam mentir, já sabe que há quanto tempo eu fujo de algumas responsabilidades doutrinárias. Mas a educação e a autoeducação está me fazendo, e a Casa Átmos, junto com todo esse acolhimento, está fazendo desabrochar esses lados que a gente vai deixando ocultos, muitas vezes por falta de responsabilidade, sim, por falta de comprometimento, porque o comprometimento ele também faz parte da educação. E às vezes a gente não quer se comprometer, a gente não quer abrir mão, quantas e quantas vezes eu já falei assim, poxa, mas eu vou ter que estar sábado na casa espírita, mas e o sol que vai fazer? Olha só, e aquele churrasco maravilhoso que eu não posso perder? Ah, não, eu vou na casa espírita no outro dia. Mas com a maturidade, com a autoeducação, a gente começa a ter o equilíbrio. Dá pra gente continuar curtindo uma praia. Dá pra gente continuar curtindo o que a gente gosta de curtir, independente das preferências de qualquer um. Mas a gente precisa alimentar a nossa alma. E a alma é quando a gente está encarnado. Então é aqui e agora que a gente tem que fazer algo por nós mesmos. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quantas e quantas encarnações a gente já está sendo chamados? Quantas e quantas encarnações já foram apresentadas a doutrina espírita para a gente? E a gente não quis, a gente virou. Jesus veio até nós para nos ensinar o Evangelho. E o que nós fizemos? Fomos para as coisas do mundo. Fomos transformou a água em vinho para a gente poder beber o vinho. Foi para os churrascos e para as praias da vida. E o alimento da alma? A gente foi deixando para depois. E agora? Será que nós ainda vamos deixar para depois? Ou já chegou o momento do nosso compromisso, da nossa responsabilidade conosco mesmo? Porque muitos chamados e poucos os escolhidos, Deus e os amigos espirituais e Jesus, eles estão aí. O trabalho vai continuar independente se nós vamos abraçar eles ou não. Então o esforço tem que ser nosso, de nós nos autoeducarmos para querer buscar a nossa melhoria e querer levantar essa nossa asa moral. Porque nós estamos no planeta de provas e expiações para acertar tanto a nossa inteligência, para adquirindo cada vez mais conhecimento, que é educação, e para evoluirmos moralmente. A nossa moral ainda está um pouquinho capenga, porque a gente ainda é maledicente, a gente ainda se acha muitas vezes que faria melhor do que o outro está fazendo. Então a gente ainda tem uma certa altivez em algumas soluções, em solucionar o problema dos outros.
e muitas vezes a gente tem dificuldade de solucionar os nossos próprios problemas. E a educação e a autoeducação vai trazendo justamente esse equilíbrio da gente poder, pelo menos um pouquinho durante a nossa trajetória, equilibrar mais um pouquinho a nossa asa moral. Aí vamos... Não, desculpa. De acordo com o professor Libânio, ele, dentro da pedagogia, ele é um grande pensador, pedagogo e escritor contemporâneo. Ele é mais um pouquinho recente, nos concursos públicos já cai sobre ele. Muita coisa. Né? E ele traz 3 definições para a gente, né? 3 categorias, na verdade, do que é educação. Ele traz que a educação informal é justamente essa do dia a dia, a educação dos nossos filhos, a educação da rua que a gente mora, porque os nossos filhos e nós mesmos não somos só educados dentro de casa, nós somos educados principalmente fora de casa, que as influências são muito maiores do lado de fora do que muitas vezes dentro. Dentro a gente dá os exemplos, e os nossos exemplos os nossos filhos seguem, mas as influências, elas são bem mais globalizadas, principalmente com a era da globalização, que é a internet aí à vontade. Hoje em dia, minha filha ali de 4 anos, se a gente não acaba tolhindo o que ela pode ver, ela já sabe acessar tudo, já sabe abrir celular e mexer em tudo. Então, toda essa parte educacional, ela entra nessa categoria de educação informal. Quando a gente vem para a educação não formal, aí nós já estamos falando, por exemplo, de museus, já estamos falando de locais que são quase sistematizados, ainda não são sistematizados, mas que têm uma história, ou que contam uma história. Obrigada, Bernadette. Ou que conta uma história, ou uma cidade que você vai, que você visita os locais da cidade. Tudo isso entra na parte da educação não formal. E a educação formal é justamente uma das coisas do que a gente faz aqui, que são os estudos às quartas-feiras, tem os estudos às segundas, às sextas, a evangelização das crianças, justamente a educação da escola propriamente dita, seriada, né? 1º ano, 2º ano, 3º ano e assim sucessivamente. Então, toda essa parte entra na categoria de educação formal. Aí nós trouxemos os 2 primeiros pilares da educação. E o primeiro professor que se ouviu falar, quando a gente pesquisa, vai aparecer até o Platão do que o Sócrates. Por quê? Porque o Sócrates, ele foi mais ou menos resguardando as devidas proporções como Jesus. Por quê? Ele foi mais ou menos como Jesus? Porque Sócrates não deixou nada anotado. Ele foi um grande revolucionário da educação na época, ele trouxe muitos pensamentos, ele deu uma alavancada, só que ele não deixou nada anotado. Só que ele foi criando discípulos. E um dos seus discípulos foi o Platão, que justamente foi quem começou a trazer o estudo sistematizado. Começou a criar turmas, começou a transmitir os seus pensamentos, os seus ensinamentos. E isso, para a gente ver, foi 427 anos antes de Cristo. Então, no Evangelho, a gente vai ver, na próxima slide fala sobre isso, daqui a pouco a gente troca, que justamente a doutrina espírita tem como base Sócrates e Platão como forma educacional. Então, vem para você ver, 427 anos antes de Cristo, como é que esses espíritos já foram muito bem preparados para nos preparar também a chegada de Jesus, para poder trazer essa educação do espírito, educação da pessoa e educação sistematizada. Aí quando eu fui pegar as fotos dele, eu falei, caramba, parece a mesma pessoa, né? Antigamente acho que era todo mundo meio igual, né? Assim, todo mundo meio parecido, com essa pose de gelo.
né? Os artistas daquela época, né? Aí podemos passar, que aí agora nós trouxemos, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 6, fala sobre Sócrates e Platão, 4, Sócrates e Platão como percussores da ideia cristã do Espiritismo. Isso está no Evangelho. Aí eu trouxe esse trechinho, que são 21 itens, que o Kardec pega e categoriza ali, ele começa a categorizar nesses 21 itens toda a ideia que Sócrates e Platão trouxeram para a gente. E eu separei só uma, porque 21, né, eu já falo muito. Imagina eu ter que ler os 21 aqui, vocês não iam aguentar, né? E trouxe essa compilação de Kardec. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Encarnado, separou-se deles e, lembrando-se do seu passado, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar. Então, o homem é a alma encarnada, como nós estudamos e sabemos que quando nós estamos encarnados, nós somos categorizados e reconhecidos como alma pela compilação do nosso perispírito, do nosso corpo perispiritual, que o nosso corpo perispiritual, ele é matéria. Ele é uma matéria sutil, muito leve, diferente dessa matéria densa que a gente tem, mas o nosso corpo perispiritual é uma matéria que, acoplado a esse corpo pesado, essa densidade que a gente tem no nosso corpo, se torna a alma. É a junção do nosso perispírito que vai se moldando ao corpo que a gente escolheu, que nós escolhemos. Então vamos parar de reclamar, eu sou uma do nosso cabelo, da nossa unha que não cresce, das nossas dificuldades, do que a gente tem fisicamente que a gente não gosta, porque nós pedimos, nós assumimos esse compromisso de vir assim ou assado, de vir com olho claro ou escuro, cabelo crespo ou liso. Nós pedimos, e nossas características físicas ou alguma dificuldade, alguma deficiência que a gente tenha, nós pedimos para quê? Para a nossa educação, para a gente poder se aperfeiçoar, para a gente poder, porque em alguma vida aí, em alguma encarnação, a gente fez mau uso daquele momento, daquela circunstância ali, que agora a gente precisa vir reparar e vem educar. Porque uma das coisas que a gente bate nas teclas quando a gente está estudando, né, é justamente tirar a mentalidade do Deus punitivo, né, que Deus pune, que Deus castiga. E não, Deus, como a gente sempre fala, Ele educa. Então nos dá a oportunidade da reencarnação. Caraca, Deus, Ele é tão maravilhoso, bom e justo, como nos fala na primeira pergunta, né? O que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Ele é soberano, bom e justo. E Ele é tão isso mesmo que Ele parcela as nossas dívidas em suaves prestações. E mesmo assim, às vezes a gente não cumpre tudo. A gente vai pagando o mínimo do nosso débito. Em vez da gente ir lá pagar, não, eu assumi, eu vou vir com o cabelo mais complicado, porque eu já tive um cabelo assim e desdenhei ou não valorizei. Eu já vim com dinheiro e não soube dar o valor, então agora eu vou passar por esse aperto, por essa dificuldade, porque eu estou preparado para isso, junto com o meu mentor espiritual ali, toda a gama de Nossa Senhora que nos ajuda na nossa reencarnação. A gente prepara tudo bonitinho, didaticamente, pedagogicamente falando, tudo preparadinho. Quando chega aqui, meu cabelo tá horrível, hoje não tá legal. Caramba, esse fio que fica para cima aqui não baixa. E a minha unha, não é possível, né? E os homens também, aí o universo masculino é com vocês, e vocês devem ter reclamação de vocês também, né? Então, a gente é muito rebelde, né? A gente é muito. E uma das responsabilidades de falar sobre a doutrina espírita é porque a gente se encaixa em tudo que a gente fala, né?
Porque eu sou muito rebelde, eu tenho minhas dificuldades, só que essa possibilidade da gente se reeducar, isso é infinitamente bom e justo. Então Deus não dá, a gente já sabe, vamos ser clichês, mas a gente não tem um fardo que a gente não possa carregar. Seja o que for que a gente estiver passando, seja qualquer desafio que a gente estiver enfrentando, ou qualquer momento que a vida coloque a gente, é ali que a gente tem que estar. Então nunca duvidemos, nunca. Vamos rezar, vamos elevar os nossos pensamentos aos amigos espirituais, vamos ficar mais juntinho do nosso mentor, né? Que às vezes a gente vai fazendo a prece lá e a gente tem o nosso amigo aqui, ó, que está só esperando a gente pedir ajuda muitas vezes. E vamos pedir forças e ânimo para passar pelas dificuldades, mas não reclamar. Porque quando a gente começa a reclamar, nós estamos nos deseducando. E a deseducação, quando a gente entra nessa esfera, a gente começa a cada vez mais se martirizar, se vitimar. A gente começa ao vitimismo. Ah, por que isso? Por que comigo? Eu não merecia, eu não precisava. Então, quando a gente entra nesse grau do vitimismo, ele é vicioso. E a gente começa a achar que realmente a gente não precisava estar passando por aquilo. Então, vamos ter consciência, nós estamos onde a gente deve estar, no círculo das pessoas que precisamos estar. Uns para nos ajudar e outros para testar a nossa educação. Será que a gente já adquiriu aquela pessoa que a gente tem dificuldade no trabalho ou em casa? Quando a gente olha para aquela dificuldade e aquilo não nos acomete mais, não nos importuna mais, e a gente começa e consegue olhar aquelas situações de uma forma mais branda, a gente conquistou. Agora, se está incomodando, se ainda é aquele calo, se a pessoa ainda fala de um jeito que te incomoda, e aquele sangue vai esquentando, é justamente isso que a gente ainda não conquistou e que a gente precisa conquistar, se reeducar, né? Então, aí na pedagogia espírita, agora a gente já vai começar a entrar um pouquinho, tem esse livro da pedagogia espírita que vem compilando um pouquinho de tudo que a gente está falando aqui, é muito bom esse livro, ali não está aparecendo direito, mas ele é do Herculano Pires, tá? E na pedagogia espírita, ela tem origem na tradição ocidental, ou seja, na nossa região aqui mesmo do Ocidente, que vem desde Sócrates e Platão, passando por Comênios e Rousseau, que eu não sei pronunciar nunca o nome dele direito, tá, gente? Rousseau, né? E Pestalozzi, antecessores diretos de seu sistematizador, o pedagogo francês Allan Kardec, que solidificou esses princípios, evidenciando a existência do espírito e as suas múltiplas vidas. Ou seja, dentro da pedagogia espírita, tem vários outros nomes da educação que não estão contemplados aqui, mas que foram determinantes para a evolução da educação, tanto sistematizada quanto do nosso planeta mesmo, quanto da nossa região, vamos falar aqui do Brasil. Mas nós trouxemos o Comênio, Rousseau e Pestalozzi porque eles foram inspiração para Allan Kardec. E além disso, o Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Então nós vamos passar rapidamente, só para vocês saberem quem foi Comênios, e para quem estuda para concurso público também cai, são os autores que também caem nos concursos públicos. Vamos passar rapidamente. O Comênios, ele foi um bispo protestante, educador, cientista e escritor, e pedagogo. Rousseau, né? Esse aí, me ajuda aí, gente. Ele foi filósofo, teórico, escritor e compositor autodidata. Ou seja, quando é autodidata, nós já sabemos que nós já estudamos isso, que ele não aprendeu aquilo ali sozinho ou na hora. Ele já traz nas encarnações dele pretéritas, e naquele momento ali, na encarnação vigente, é permitido
ou para a evolução dele, ou para a evolução dos que o cercam. No caso aqui, a educação, é permitido que aquele dom, conquista, venha à tona para ele poder dar o seu testemunho de evolução, de autoeducação. Mas nada mais é do que conquistas do espírito que todos nós temos. Que com o véu do esquecimento, com a reencarnação, tem algumas faculdades nossas que ficam ali adormecidas para a gente poder potencializar outras. Né? Então passamos rapidamente, só para vocês saberem quem são os dois, que foram inspirações de Allan Kardec. E a gente entra no Pestalozzi. Pestalozzi, como está ali, o Allan Kardec ele foi discípulo, Pestalozzi também foi pedagogo. Aí eu fico pensando assim, né? Eu sou formada em Educação Física, voltada para a área de esporte educacional, e hoje em dia sou estudante de Pedagogia. E durante a minha vida profissional, eu sempre trabalhei muito com crianças e pessoas com deficiência. Só que chegou um momento da minha vida que eu pensei, gente, eu não quero mais trabalhar com criança. Não quero trabalhar com criança, é difícil, eles gritam e tal, você precisa de toda uma didática para lidar com eles, o linguajar adequado para a idade deles e tal. Falei, não. Aí fui para a área de gestão, fui para a área não sei o que, tentei fugir de todas as formas da lida diretamente com eles. Vim morar em Maricá. Com quem eu estou trabalhando? Com crianças. Então vou parar de fugir, como eu já falei, sou espírito rebelde, mas estou me doutrinando, estou me reeducando, porque eu já vi que é meu compromisso. É meu compromisso. E geralmente são crianças que estão ali com a dificuldade de aprendizagem, são crianças ali que o comportamento é complicado, a disciplina. Aí eu pensei, pô, eu grandona, voz forte, né, e todo amor no coração, tem que servir para alguma coisa. Então vamos ajudar a doutrinar essas crianças que são o nosso futuro, né? O futuro da nossa educação, de uma sociedade mais bem educada. Então eu tenho meu compromisso com isso. Então quando eu venho estudando cada vez mais essa parte da pedagogia espírita, eu fico vendo que as grandes alavancadas da sociedade, tanto fora da doutrina espírita quanto dentro, foram realizadas por pessoas envolvidas com a educação. A doutrina espírita foi codificada por um pedagogo que teve como seu mestre o Pestalozzi, que foi um grande pedagogo revolucionário da época. Então, se Allan Kardec teve todo esse know-how para sistematizar toda essa doutrina maravilhosa que ele trouxe para a gente, foi graças a ele ter aprendido muita coisa com o Pestalozzi, além de todo o seu arcabouço espiritual que ele já trouxe e foi preparado para isso. Então vamos ficar aqui com a última frase de Pestalozzi. A vida educa. Ponto. Daqui a pouco eu vou ler o resto. Por quê? A gente tem educação sistematizada, a educação que a gente falou, a formal, a não formal, a gente tem temos vários tipos de educação, mas não tem educadores melhores do que a vida. E a vida, ela trata de colocar a gente justamente naquela posição em que a gente mais precisa se aperfeiçoar. Então, muitas vezes a gente desdenha alguma situação ou se sente desdenhado por alguém e daqui a pouco a vida vai se remexendo e coloca aquelas peças exatamente naquela postura aonde se desdenhou ou foi desdenhado. Para quê? Para nos educarmos, né? A vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação, é atividade. Então, pode passar, por favor? Então a educação, ela é atividade, a educação é ativa. Nós temos que nos manter ativos. Ativos em pensamento, ativos em emoção, ativos em sentimentos. Nós temos que manter a nossa vida ativa. Quando a gente entra no ostracismo ou na ociosidade, tudo começa a capengar. Tudo. Então a gente tem que estar em movimento. É dentro de casa, trabalho, os espíritos já trouxeram para a gente. Trabalho é toda ocupação útil. Então muitas vezes a gente pensa que é só a questão remunerada. E não, a gente tem nossos bônus horas aí quando a gente está fazendo os trabalhos voluntários, nós estamos aí
buscando e querendo o bem. Então, toda ocupação útil é trabalho. Então, vamos nos ocupar, vamos manter nossa mente e nossa vida ativa, porque senão a gente entra nesse ostracismo e cada vez mais a gente volta naquela que a gente estava conversando antes sobre o vitimismo, de achar que deixa para a próxima. Na próxima vida eu quito ou resolvo isso aí, que nessa não dá mais. Então vamos resolver enquanto a gente está a caminho, né? Então, Allan Kardec, que trouxe o método pedagógico de Pestalozzi e trouxe toda essa doutrina de uma forma simplificada para a gente poder assimilar e adquirir esses conhecimentos, que é a terceira revelação de Jesus. Então, nós que já estamos aqui, nós que adentramos essa porta, ou seja, qualquer outra de qualquer casa espírita, nós já estamos a caminho. Então, nós já estamos buscando seguir Jesus, mesmo capengando, tropeçando, de vez em quando a perna dando umas balanceadas, porque nós somos ainda frágeis, mas nós já somos discípulos de Jesus. Nós já estamos no nosso trabalho. Então, todos nós que estamos aqui dentro, nós já estamos no caminho. Agora falta a gente realmente fincar nossos pés, fincar nossa força de vontade para nos comprometermos. Porque muito mais do que seguir Jesus é se comprometer com a doutrina que Allan Kardec veio trazer para a gente. Aí passando, a gente vai entrar um pouquinho na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele vem categorizando, né, ele vai trazendo as características nesse capítulo sobre os mundos. Aí nós tentamos trazer um pouquinho didaticamente para a gente entender. A gente já estudou e sabe que os mundos começam, né, para ele começar a estar apto para receber a população, ele começa com o mundo primitivo. No mundo primitivo, o que prevalece, o que predomina é o instinto, é o determinismo, é chegar e fazer por fazer, é caçar, é buscar, não tem ainda o livre-arbítrio e não tem ainda o raciocínio, né? Ele está ali no mundo do primitivo, né? Depois do mundo primitivo, a gente vem para o mundo de provas e expiações, que é justamente o mundo em que a gente se encontra. No mundo de provas e expiações, a consciência, a gente já começa a adquirir a consciência da individualidade. É igual criança. Criança, quando ela nasce, ela acha que ela faz parte da mãe, que a mãe é a continuação dela. Por isso que quando a mãe fica nervosa, porque a criança estava ali no ventre da mãe durante 9 meses, algumas 7, né, que são mais ansiosas aí, né? Mas normalmente os 9 meses. Está ali com a mãe. Quando sai do ventre da mãe, a ligação com o pai começa logo depois do nascimento. Com a mãe é instantâneo. A gente programou, pensou em engravidar ou não pensou, já tem o espírito ali acoplado com a gente, esperando ali a oportunidade. Quando ele nasce, ele pensa, a minha mãe é minha vida, é meu mundo. Aquilo ali é o meu mundo. Então, quando a mãe sai de perto ou acontece alguma coisa, ele perde a referência, perde o mundo dela. Por isso que muitas crianças são rebeldes ali até os 2 anos, têm as suas dificuldades, que somos nós, mais ou menos no mundo primitivo. Quando a criança chega aos seus 3 para 4 ou 4 anos mais ou menos, ela já começa, de 2 a 4, já começa a conscientização corporal. Ela já começa a entender que a mão é dela, que o braço é dela, que a perna é dela e que ela pode andar sozinha, sem a mãe, sem o pai. Aí pensa, oba, agora é que eu vou explorar o mundo, agora é que eu vou mexer em tudo, que eu vou subir, que eu vou... Somos nós no mundo de provas e expiação, onde a gente está entendendo, a gente começa a entender que as pernas são nossas, os braços são nossos, somos nós é quem caminhamos, e aonde entra o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio ainda não é tão expansivo. Por que ainda não é tão expansivo? Porque a gente não está tão preparado para eles assim. Aí vem a doença,
Quando a gente usa muito mal o nosso livre-arbítrio, vem a doença, vem as dificuldades, justamente para nos educar, para nos trazer de volta para essa consciência da nossa individualidade. E de acordo, eu não sei agora que parte que está no Evangelho segundo o Espiritismo, eles até traz que alguns espíritos às vezes são tirados antes do seu tempo hábil de vida, do que foi programado, para que eles não acabem adquirindo mais dívidas, para que não errem mais. Então, o nosso livre-arbítrio no mundo de provas e expiações, ele é respeitado. Nós que vamos decidir. Mas se a gente começar a decidir muito errado, a amizade, não vai ser a palavra. A amizade, a afabilidade, o amor de Deus por nós acaba nos privando do nosso livre-arbítrio, justamente para que a gente não erre e não se comprometa mais. Aí nós vamos para o mundo de regeneração, que é um mundo transitório. Tem muita gente que acha que o mundo de regeneração já é um mundo feliz. Já é um mundo, eu quero chegar lá na regeneração porque vai ser um mundo supimpa, né? Só que ainda não. O mundo de regeneração ainda tem muitas dificuldades. Só que nesse mundo, nesse planeta, quando nós chegarmos na regeneração, que estamos caminhando para lá, o nosso livre-arbítrio ele se expande mais. A gente vai ter mais autonomia sobre nós mesmos. E o bem com o mal, eles estão em equilíbrio. Ainda não está o bem sobre o mal e nem o mal sobre o bem. Está em equilíbrio. Diferente do mundo de provas e expiações, que tem a predominância do mal. E é importante falar, e a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, que a predominância do mal não é de pessoas más. São de atitudes ainda equivocadas. Então tem a predominância do mal. No mundo felizes, aí já são os espíritos mais avançados, que estamos... Daqui a pouco a gente pula regeneração e vamos chegar lá. Que já é a predominância do bem sobre o mal. Mas não é a exclusão do mal. É a predominância. O bem, as pessoas já se sentem melhores em fazer o bem, já busquem, já querem o bem. Então tem a predominância. Mas o mal ainda está ali, ainda capengando, mas ele ainda existe. Por quê? Porque somos nós que vamos estar lá. E os espíritos que já estão lá no mundo dos felizes, ontem foram nós que estamos aqui. Então o tempo ele é inexorável. E a evolução é obrigatória. Ou a gente vai por bem ou vai por mal. Ou a gente vai pelo amor ou vai pela dor. Mas todos nós, se a gente pode profetizar uma coisa dentro da doutrina espírita, é que todos nós vamos evoluir. Uns um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar. Mas todos nós vamos evoluir. E nos mundos celestiais, já são os mundos divinos. Para tu ver como é que a nossa jornada é longa, hein? Olha quanta coisa a gente tem para fazer ainda. Aonde o mal não existe. Gente, imagina a gente viver num local aonde não existe maldade. Aonde a gente não tem maldade no nosso coração. Aonde a gente não deseja o mal de ninguém, ninguém deseja o mal nosso. Esse mundo é muito, muito, muito maravilhoso. Se no mundo de provas e expiações já é um mundo maravilhoso, a gente já consegue enxergar a beleza do ser humano, a beleza nossa e a beleza da vida. Imagina conforme a gente for evoluindo. Então essa autoeducação, a gente se educar, é para que a gente chegue lá, no mundo celestial. E possamos ser esses espíritos divinos. E pensa que a gente vai ficar tocando harca? Não, nós vamos ser mentor espiritual de alguém e do jeito que nós somos comprometidos com o bem, nós vamos querer ajudar na evolução dos mundos primitivos, aí vamos voltando tudo novamente, como espíritos mais evoluídos para ajudar os nossos irmãos que estão em evolução, assim como nós agora estamos sendo ajudados. Passa, por favor. Então, entendendo... Rapidinho, antes de você prosseguir. A gente já tocou nessa questão também, no dia que a gente falou lá dos espíritos de capela,
Do estudo de... Vieram quando nós batizamos. Exatamente, do estudo de capela, né? A educação deles de vir aqui e passar conhecimento. Os exilados de capela, né? Justamente vieram, como a nossa amiga está na palestra dela, que foi excelente, gente. Também a outra novata, né? Das palestras, estamos juntas. E que foi maravilhosa, gente, a palestra dela. Aguardamos a próxima. E exatamente isso, que os exilados de capela veio para ajudar na alavancada, no avanço do planeta Terra, para que pudesse se tornar um mundo de provas e expiações. E esses espíritos trouxeram tanto a evolução, quanto a roda, quanto a tecnologia, né, que lá em Capela já tinha. Então eles reencarnaram aqui para ajudar no avanço do nosso planeta e trouxeram também a educação. Ainda acho que esses espíritos aí foram os exilados de capela, esses foram os precursores da educação. Então eu trouxe para a gente, do apóstolo Paulo, está no capítulo 7 da carta de Romanos, para a gente entender um pouquinho do provas e expiações. Ele traz a seguinte frase: o querer o bem está em mim. A gente já quer o bem, nós já estamos aqui, a gente já quer o bem. Mas o fazer, nem sempre. Por isso, nem sempre faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse a gente ainda faz. A gente às vezes ainda fala mal do nosso companheiro, da nossa companheira. A gente fala daquele vizinho, do vizinho da minha mãe lá, então, como eu reclamo dela, meu Deus, tadinha. Que essas vibrações possam ir para ela, porque é funk nas alturas, é música nas alturas, e como eu tenho dificuldade. Aí eu fico pensando, gente, olha quantas flechas de pensamento eu não tô lançando, né? Nem direcionando, é lançando para esse espírito irmão, que está também em evolução, assim como eu. E quantas vezes ela já não está legal e está recebendo as minhas flechadas ali, aí coloca a música mais alta. Né? Em vez de a gente começar a fazer o contrário, a gente complica, né? Em vez de reza para o mentor espiritual dela, né? A gente pede aqui, meu mentor, conversa lá com ela, que ela possa se pacificar, que vocês possam me pacificar, enfim, e assim a gente vai levando. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, tem o Código Penal da Vida Futura, que define o mal como ausência do bem. Então, quando a gente deixa de fazer o bem, nós estamos fazendo o mal. Então, às vezes a gente está com o nosso irmão ali, precisando de ajuda, e a gente pensa, caramba, logo hoje eu não estou com saco de parar para ouvir aquela pessoa, ela fala pra caramba. E às vezes a gente está deixando de fazer um bem para aquela pessoa, porque às vezes ela só quer falar. Mesmo falando pra caramba, ela só quer falar. E quando a gente deixa de ouvir, peraí, depois a gente conversa, deixa eu ir lá e tal, depois eu te mando um zap e a gente conversa depois. A gente acabou fazendo mal. Por quê? Porque deixamos de fazer um bem. Por favor. Aí tem a palestra do Simão Pedro. Essa palestra de hoje foi baseada na palestra dele, tá? Tá o endereço do YouTube. Quem quiser eu passo depois também. Simão Pedro de Lima. Ele traz uma reflexão muito legal na palestra dele. Muito legal. Que ele fala que pequena parte da população, isso a gente pensando no planeta de provas e expiações, pensando aqui na nossa Terra. Pequena parte da população é malévola. Pequena parte. Pequena parte da população é boa. Pequena parte é malévola, pequena parte é boa. Sobra toda uma galera, nós somos, se eu não me engano, quase 7 bilhões e meio, né? De seres humanos sobre a face da Terra, né? Se eu não me engano, aproximadamente. De 7 bilhões e quase meio aí, pequena parcela é boa, pequena parcela é má. Todo esse restante é neutra. São as pessoas que não fazem o bem, mas também não fazem mais o mal. Então, às vezes, a gente escuta assim, né? Poxa, fulana de tal
desencarnou, morreu, mas não fazia mal a ninguém. Era tão, né? Fazia mal a ninguém. Mas será que fazia o bem? Será que buscava o bem? E quantos de nós às vezes buscamos o bem, mas não é o bem porque a gente tem a satisfação de fazer o bem. Muitos de nós é porque a gente já leu ali que fora da caridade não há salvação. Então a gente quer ser salvo. Às vezes o bem ainda não está tão lá dentro, tão nas entranhas ainda. Mas a gente já faz, a gente já busca. Né? Então essa população neutra é que justamente quando despertar para o bem, em querer fazer o bem, é que a gente vai passar de planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. E para isso é a educação. Então nosso horário está apertado. Vamos. Trouxe a mensagem do apóstolo Paulo, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: ainda que eu tivesse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e que eu penetrasse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até a de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Entre estas 3 virtudes, a fé, a esperança, a caridade é a principal. Fora da caridade não há salvação. Como vocês podem ver ali, mensagem do apóstolo Paulo. Mensagem ele deu após desencarnado. Depois que ele desencarnou, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele traz essa mensagem para a gente, que fora da caridade não há salvação. Aí, Leon Denis, que também é outro educador, traz para a gente: quando meus atos são bons e meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Então, às vezes, a gente está fazendo bem, a gente já está buscando fazer o bem. Mas como estão os nossos pensamentos? Como estão os nossos pensamentos com aquele irmão que às vezes é um pouco complicado, que às vezes é difícil de lidar? Como estão os nossos pensamentos com os nossos vizinhos? Como estão os nossos pensamentos conosco? Porque às vezes a gente fica se detonando também, fica se boicotando. Ah, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo. Então, a gente não está fazendo bem para a gente mesmo. Então, que a gente possa educar os nossos pensamentos, que é o principal ícone da educação, são os nossos pensamentos. Então, nós trouxemos a transição dos mundos, que ele depende da educação do indivíduo, mas também da educação coletiva, porque quando eu começo a me melhorar, eu melhoro o meu companheiro, eu melhoro o meu filho, eu melhoro a minha casa, o meu vizinho. Quando a gente faz culto no lar, então, a gente já sabe disso, que o socorro vem para toda a extensão do nosso bairro. Então, vai, igual aquele efeito dominó, né? Então, vai se propagando, o bem ele propaga também, e muito mais forte, e muito mais rápido do que o mal. Só que como a gente ainda se prende no mal, a gente acha que ele é maior. E não. A humanidade nunca se amou tanto, diz Joana de Ângeles, diz pra gente, que a humanidade nunca se amou tanto como se ama hoje em dia. Hoje em dia a gente não tem mais barbáries, a gente tem as dificuldades do planeta de provas e expiações que a gente vive. Mas a gente se ama, a gente se respeita, mesmo em meio às dificuldades. Então, a educação dos pensamentos, que é o que a gente tem que se esforçar para a gente se melhorar. A educação do espírito, essa autoeducação. Aí lembra lá naquela definição do latim, que é tirar de dentro? É exatamente isso. A educação, o amor, o sentimento, a gente tira de dentro. Instruir. O instruir, ele vem de fora para dentro. Então a criança na escola se instrui, quando a gente vai no museu a gente se instrui, quando a gente aprende as coisas no bairro com os nossos companheiros a gente se instrui. Agora, educar, só a gente é que pode se educar. Aí é de dentro para fora. Então, o que nós somos? Pode passar. Nós somos espíritos.
Todos nós somos espíritos. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, quando eu morrer, meu espírito vai para o plano espiritual. Quando eu morrer, o meu espírito não vai para o plano espiritual. Quando eu morrer, eu vou para o plano espiritual. Então não é meu, eu sou, nós somos espíritos. E nós vamos para o plano espiritual. Aí Allan Kardec, no jazigo dele, que se fala, né? Tem lá na lápide dele, nascer, crescer, morrer, renascer, ainda e progredir, sempre. Tal é a lei. Isso é educação. Isso é autoeducação. Educação ou reeducação? Nós já tivemos aqui antes, não estamos a primeira vez. Nós já fomos educados, nós já escutamos a palavra do Evangelho, a gente já escutou Jesus. A gente já tem na nossa consciência cravado as leis de Deus, independente se a gente cumpre ou não. Então a gente não está se educando, a gente está se reeducando. Como podemos evoluir? Sócrates, lá do início da nossa conversa, trouxe para a gente: conhece a ti mesmo. Só através da autoeducação, do autoconhecimento, da gente entendendo as nossas mazelas, nossas fraquezas, por que ainda as temos, por que ainda temos tanta dificuldade com isso e com aquilo. Quando nós formos lá no nosso âmago e entendermos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, o que a gente precisa melhorar, nós vamos nos reeducar e vamos evoluir. Então, para a gente encerrar, nós trouxemos a música que é Tocando em Frente. Que é a música Tocando em Frente. E vamos prestar, sei que nós já conhecemos essa música, mas vamos prestar atenção na letra, porque toda a forma de autoeducação a gente tem definida nessa música. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora.
Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.